Pessoal, então dando continuidade aqui à questão da produção antecipada de prova, como nós estávamos falando minutos atrás, a respeito das chamadas demandas probatórias autônomas, né? Então, só para a gente concluir essa questão da demanda de descoberta de prova, um exemplo muito interessante para a gente entender essa demanda de descoberta de prova vem lá no livro do professor Alexandre Freitas Câmara, né? E dá o seguinte exemplo: suponhamos que você mora num condomínio, né, de apartamentos. E esse condomínio de apartamentos, de repente, apresenta um vazamento no seu apartamento. E você tem dúvida em saber se esse vazamento é por força da área comum daquele condomínio ou se esse vazamento é por força do seu vizinho, né? Então, para se evitar a propositura de uma ação e, eventualmente, lá na frente, você vinha a ser responsabilizado pela sucumbência no caso de não sucesso na demanda, você pode propor essa demanda probatória autônoma, a chamada discovery, né, onde o juiz vai determinar que se faça uma perícia, a perícia vai apontar quem é o responsável, e isso, além de permitir que você faça o acordo, não impede que você proponha ação judicial competente contra aquele que foi responsabilizado. Imaginemos, por exemplo, que se você tivesse entrado com uma ação judicial contra o condomínio e ficasse comprovado que o problema foi ocasionado por um condômino seu vizinho, você ainda ia perder a ação e ainda ia ser condenado de sucumbência. Então, esse é o exemplo muito interessante que o professor Alexandre Freitas Câmara traz para a gente, inclusive, como forma de você ficar isento de responsabilidade. Então, o que acontece? Nós temos aí essa demanda de descoberta de prova, uma função muito importante no âmbito do direito hoje, já que evita a instauração do processo, inclusive traz para a gente um bom senso. Por que o bom senso? Porque permite a pessoa que se questione uma questão sem necessidade de instaurar o contraditório efetivamente falando, que pode gerar essas sucumbências. Ainda nesse contexto dessas demandas probatórias autônomas, nessas produção antecipada de prova, que eu repito que no processo civil, Código de Processo Civil anterior, era fruto de procedimento cautelar, mas uma espécie de herança ficou, que é exatamente o que a gente chama da ação de arrolamento de bens. Essa ação de arrolamento de bens, que era, repito, até 2016, uma ação cautelar de arrolamento de bens, passou a ser uma demanda probatória autônoma muito utilizada, muito eficaz para se evitar principalmente dilapidação de patrimônio. O que acontece? Quando você tiver eventualmente a necessidade de tão somente documentar a existência de patrimônio, por exemplo, não fazer atos de busca e apreensão, mas só documentar, você pode produzir propor uma ação de produção antecipada de prova no sentido de pedir ao juiz o quê? Que determine, que elucide, que detalhe quais são os patrimônios daquela pessoa contra quem você propôs a ação. Imaginemos hipoteticamente que você tem um crédito para uma determinada empresa e você está observando que essa empresa está dilapidando o patrimônio dela, vendendo, desfazendo, doando. Você pode, perante o judiciário, propor o que a gente chama de um arrolamento de bens, onde o juiz vai simplesmente o quê? Realizar o quê? O detalhamento de quais são esses bens. Ele vai só apontar, é uma espécie de fazer um inventário daqueles bens. Para quê? Para que você tenha aquilo em mãos. Lá na frente, se você for o vencedor da causa e aquele indivíduo que for vencido não tiver condições de pagar o crédito que você teve, com essa cautelar, com esse arrolamento de bens que você teve, você tem condições, inclusive, de exigir a fraude e a execução. Certo? Ou até mesmo a fraude contra credores, em virtude do fato de que o cara tinha o patrimônio, não te pagou, e aqueles que eventualmente receberam aquele patrimônio podem ser obrigados a te devolver em virtude da fraude contra credor. Então essa figura do arrolamento de bens, ela traz no seu contexto exatamente essa particularidade de você ter o interesse jurídico, então somente alistar determinado patrimônio de uma pessoa, bem como no caso específico que você tem a necessidade de demonstrar, de garantir uma eficácia de um procedimento futuro em virtude da possibilidade de dilapidação do patrimônio. Então lembre-se, no primeiro caso ela serve para listagem de bens. No segundo caso, ela é proposta com o objetivo até mesmo de acautelar um direito dentro desse contexto. Então é interessante